Fala, torcedor e torcedora de todo o Brasil, de todo o mundo. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil, tá? Já finalizaram todos os confrontos e vamos analisar agora e projetar o que pode acontecer, enfim, para os jogos de volta, né? Para os confrontos de volta, beleza? Mas antes da gente começar, segue a gente aqui no nosso Instagram, Matheus Focus, se inscreva no nosso canal, deixa o like, tá? Que isso ajuda muito a gente, o YouTube a entregar mais os vídeos, beleza? E segue a gente aí em todas as redes sociais, TikTok, Instagram e Twitter, todas as redes sociais, Matheus Focus, beleza? Enfim, bora começar a falar sobre esses jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Bom, já estamos aqui compartilhando com vocês os resultados do primeiro dia que teve, foi na terça-feira, dia 29, né? E tivemos Inter e Maracanã, né? Inter e Maracanã, 1-0 Inter, placar magro, né? A gente vai ver aqui que a maioria dos jogos foram placares magros. E parece que normalizaram isso, né? Porque a torcida cobrou e os treinadores falaram que se fosse só com a gente, vocês poderiam estar preocupados. Mas são com todos os times, né? E a gente não pode normalizar isso. Que um time grande ganhe de um placar magro ou empate com um time muito inferior. Time de Série D, time de Série C, time que às vezes nem tem divisão nacional, né? Inter ganhou de 1-0 do Maracanã, Retrô e Fortaleza, apesar de ter sido na casa do Retrô, foi um empate ali muito ruim para o Fortaleza, né? Vai decidir em casa, mas qualquer resultado que não seja vitória para esses times já é considerado ruim, na minha opinião. Atlético Mineiro, que é um dos cotados ao título aí do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, enfim, dos maiores títulos aí, empatou com o Maringá por 2-2, né? Fluminense também ganhou de um placar muito magro contra a Aparecidense, um jogo muito ruim, tá? O Fluminense não jogou futebol. Náutico e São Paulo, tá? Náutico e São Paulo, que foi também um confronto delicado, né? Um confronto com bastantes emoções aí. E o Náutico, a gente tinha falado aqui quando anunciaram os jogos da terceira fase, né? Que o Náutico poderia ter uma zebra aí do São Paulo, porque o Náutico, apesar de ser muito inferior hoje dos grandes clubes e estar em divisões abaixo, o Náutico ainda é um clube que tem muita história dentro do futebol, né? Passando aqui para o segundo dia, né, dia 30, na quarta-feira, tivemos o único resultado sólido, né? O único resultado sólido aí de um clube grande, né, nessa terceira fase da Copa do Brasil de jogos de ida, né? Que foi o Botafogo contra o Capital por 4-0. Botafogo deslanchou, fez muitos gols, né? Uma goleada e foi um placar digno de um clube grande. Foi o único resultado sólido que tivemos aí nessa terceira fase de Copa do Brasil. Ceará e Palmeiras, que era um confronto que era o mais difícil, né? O confronto da terceira fase, que eram dois clubes que estavam na Série A. E o Palmeiras levou a melhor, tem um elenco muito melhor, um poder de investimento melhor. E esse, para mim, era o único jogo que poderia ter um placar magro, que foi o de Ceará e Palmeiras, que o Palmeiras levou a vantagem aí para o Allianz Parque, né? Bahia e Paysandu. Bahia ganhou também aí do Paysandu. Também poderia ter sido um jogo difícil, igual o São Paulo e o Náutico, porque o Paysandu também tem história dentro do futebol brasileiro, mas um placar magro, né? O Paysandu, se eu não me engano, está na Série C, então não poderia ter sido um placar magro, tendo em vista que o Bahia também joga Libertadores, joga as maiores competições aí da América. Corinthians e Novo Horizontino, um clássico paulista também, a gente falou no nosso vídeo que poderia ter uma zebra aí, por ser um clássico paulista, eles se enfrentam todo o ano, né, no Campeonato Paulista, e o Novo Horizontino quase subiu para a Série A ano passado, né? Então, vale destacar isso. Agora passando para CSA e Grêmio, né, cara? CSA e Grêmio que foi a zebra dessa terceira fase, né? CSA ganhando em casa por 3-2 do Grêmio, e é isso, cara. Acho que o Grêmio não poderia ter perdido, não poderia ter tomado gols do CSA, mas, enfim, vai decidir em casa, lá na Arena do Grêmio. Espero que seja um placar aí de goleada para redimir a torcida do Grêmio dessa derrota
vexatória contra a equipe do CSA. Já passando aqui para o último dia, para quinta-feira, né? Tivemos Operário e Vasco 1-1, mais um empate do Vasco aí, Vasco que estava no seu primeiro jogo, no segundo, com um técnico interino, e as negociações com o Fernando Diniz já estão bem avançadas e provavelmente o Fernando Diniz será o novo técnico do Vasco. O Operário empata com o Vasco empata com o Operário e, enfim, times grandes não poderiam ter empatado ou perdido esses confrontos, né? Foram bem equilibrados, mas não poderiam ter perdido. Atlético Paranaense, Brusque Atlético Paranaense que caiu para a Série B ano passado e está jogando a Série B, empata com o Brusque. Santos e CRB, Neymar estava presente na Vila Belmiro e não viu um bom resultado do Santos, né? O Santos sem o Neymar é muito ruim, é muito abaixo, né? O time do Vasco também é muito abaixo, e sem o Neymar o Santos fica praticamente igual ou pior do que o Vasco. Tá? A gente tinha comentado isso no confronto que teve entre Vasco e Santos. Foi o Vasco que ganhou lá em São Januário. Criciúma e Red Bull Bragantino. 1-0 Criciúma. Também tivemos outra zebra aí nessa terceira fase, né? Que o Red Bull, clube de Série A, e o Criciúma, clube de Série B. E, enfim, o Criciúma ganha de 1-0 do Red Bull Bragantino. Botafogo da Paraíba e Flamengo, 1-0 Flamengo. Não foi no Maracanã o jogo, foi na casa lá na Paraíba, mas foi um placar magro também. A gente não pode aceitar isso, a gente não pode normalizar um clube como um Flamengo jogar contra o Botafogo da Paraíba e só ganhar de 1-0. Né? A gente não pode normalizar isso no futebol brasileiro. A discrepância é muito grande, o valor de investimento é muito grande, a qualidade dos jogadores é muito diferente. E o Cruzeiro e Vila Nova, que o Cruzeiro ganhou e por 2-0, um placar um pouco menos magro, né? E o Cruzeiro vence aí do Vila Nova no Mineirão, beleza? Por 2-0. Enfim, rapaziada, esses foram os confrontos aí da terceira fase da Copa do Brasil, dos jogos de ida, e semana que vem teremos os jogos da volta, né? Teremos jogos da volta e aí, quando tiverem jogos da volta, a gente volta aqui e fala mais dos classificados e tudo mais. Fechou? É isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente aí em todas as redes sociais. Valeu, tamo junto. É nóis.